dia, queridas irmãs. Bom dia, meus amores. Nós estamos iniciando o quarto estudo da revista Compromisso, estudando o tema distanciamento de Deus. É tempo de estarmos sempre mais e mais perto de Deus. Antes de iniciar os nossos estudos, eu gostaria de dizer às irmãs que tem sido um bálsamo para as nossas vidas essa intercessão no nosso grupo da MCM. Essa intercessão entre as mulheres de Deus que congregam na CIB de Porto Velho. E que Deus continue a ouvir o nosso clamor e atendendo na medida da sua vontade os nossos pedidos em prol dos enfermos, das famílias enlutadas e de todas as necessidades do povo de Deus, espalhados nesse nosso Brasil e no mundo. A temática da nossa lição nesta manhã é como o homem e a humanidade, a partir da desobediência do primeiro casal, lá no Jardim do Éden, afastou-se de Deus. Estando distante de Deus, quais as consequências desse distanciamento? Nós já sabemos disso, nós já conhecemos que o pecado gerou esse afastamento e essa distância trouxe consequências. Mas a nossa grande esperança está em Jesus, que tornou, na sua morte na cruz, possível o reencontro da humanidade com o Criador. O nosso texto áureo se encontra em Gênesis capítulo 6, verso 5, que diz: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. A natureza pecaminosa que se estabeleceu entre os seres humanos a partir da queda levou ao afastamento do homem em relação ao seu Criador. E o que isso, consequentemente, trouxe para a vida do homem? A maldade, a perversidade. E a palavra de Deus diz que tanto seus pensamentos quanto seu coração só continha coisa má, continuamente. Será que mudou? Será que a humanidade mudou? Nós sabemos que em Cristo temos o caminho de volta para Deus. Mas para que esse caminho traga resultados positivos, é preciso que cada homem e cada mulher resolva trilhar esse caminho que leva ao reencontro com Deus. Pois o pecado sempre traz consequências. O pecado lá no Jardim do Éden trouxe as consequências que estudamos domingo passado, para a serpente, para o homem e para a mulher. Dentre as consequências, a expulsão do Jardim do Éden. Mas o ser humano continuou a sua vida. Agora fora do jardim, com as consequências da desobediência, o homem teria que trabalhar e do suor do seu rosto comer e sustentar a sua família. A mulher seria aquela que daria à luz, mas teria dores no parto, teria dores na hora de dar à luz. E isso faz lembrar que a maior honra que Deus deu à mulher, que foi ser o primeiro berço para que a humanidade pudesse se multiplicar, essa honra estava manchada pela desobediência, porque ela teria filhos
com dores. Mas o pecado continuou trazendo consequências na vida da primeira família. E é isso que nós vamos nos aprofundar na lição desta manhã e ver como o pecado da humanidade se manifestou logo nos primeiros momentos da primeira família. E vamos estudar até o final do capítulo 6 a maneira como Deus precisou, de forma radical, transformar a humanidade que tinha no seu coração e no seu pensamento a maldade, para que dessa transformação pudesse ele tentar trazer para mais perto de si a humanidade que ele criara. A primeira grande consequência na primeira família do seu distanciamento de Deus foi a rivalidade. Caim irou-se contra seu irmão porque ele resolveu fazer uma oferta para Deus e a sua oferta não agradou ao Senhor. Mas a oferta de seu irmão, Abel, agradou. E isso fez com que em Caim brotasse a inveja. E da inveja veio a rivalidade, a queixa, a disputa. Por que o Senhor se agradou da oferta do meu irmão Abel e não da minha oferta? As irmãs têm curiosidade de saber? Vamos ver no texto? O texto de Gênesis, capítulo 4, versos 3 e 5a diz: E aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta. Grave aí, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as primícias. Irmãs, aqui está a diferença na palavra primícias, do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim, de sua oferta, não se agradou. Irmãs, a diferença não estava no produto da oferta, no valor da oferta, na qualidade da oferta. A diferença estava no espírito da oferta. A oferta de Caim foi uma oferta, em que ele olhou ali a sua colheita e tirou casualmente uma parte e levou para o Senhor. Abel, por sua vez, diz o texto, trouxe das primícias, ou seja, os primeiros do seu rebanho. E isso faz toda a diferença, irmãos, porque ele não trouxe para o Senhor o resto, ele trouxe a primícia, a parte mais importante do seu rebanho, o primeiro bezerro, ele separou e trouxe para o Senhor. Então, a característica que fez com que a oferta de Abel fosse aceita em detrimento da oferta de Caim é que na hora de ofertar, Abel deu prioridade a Deus. Trouxe a oferta mais especial, no sentido de que ele tirou as primícias, o primeiro bezerro, aquele que geralmente nasce mais forte, mais bonito, ele trouxe para oferecer ao Senhor. Então, o que Deus não se agradou da oferta de Caim foi porque Caim, sim, se dispôs a oferecer a Deus, mas não trouxe a oferta especial, ele não trouxe o melhor da sua colheita. Ele trouxe o que ele juntou ali, provavelmente, casualmente, e uma oferta ele deu ao Senhor. Ao passo que Abel tirou das primeiras, das primícias da sua criação de gado para ofertar ao Senhor. Isso faz toda a diferença. Na hora que tivermos que dedicar a Deus alguma coisa, que façamos o melhor, o mais especial, com prioridade, e não como aquilo que sobra das nossas vidas. A outra consequência foi a maldade. Caim matou seu irmão por
pura maldade, porque a rivalidade podia ser resolvida com uma conversa, com um diálogo. Mas Caim tomou-se de tamanha inveja e o seu coração estava tão cheio de maldade que ele matou seu irmão. E naquele ato abominável, ele matou também o seu futuro. E a sua descendência também ficou marcada pela maldade de Caim. É a palavra de Deus que nos diz que a maldade de Caim marcou o seu futuro e a sua descendência. Diz o texto: e falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, ou seja, eles estavam ali, Abel nunca poderia imaginar que isso ia acontecer, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. De tocaia, por pura maldade. Não havia da parte de Abel nada que pudesse ter dado a Caim razão, ofensa, que pudesse fazer com que Caim tomasse essa atitude. Isso foi por pura maldade. A maldade que está no coração do homem, desde a queda, desde o pecado, que é o diabo que induz na nossa mente para realizarmos atos abomináveis contra Deus. Ah, mas eu não mato, eu não furto, mas você pode cometer outros atos, eu posso cometer outros atos que desagradam a Deus, e isso, queridas, é pecado. E a única forma de nós não deixarmos que a maldade tome o nosso coração é nos aproximarmos de Deus. Que Caim estava totalmente distante de Deus. Por isso, diz a palavra de Deus que ele tomou de assalto seu irmão por pura maldade e o matou. E qual foi a consequência agora desse ato abominável? A maldição. Sim, irmãs, maldição. Aqui nessa palavra não vai nenhuma feitiçaria, nenhuma macumbaria. A palavra maldição é o contrário de bênção. Uma pessoa abençoada e uma pessoa amaldiçoada. A palavra maldição, ela tem sentido aqui porque foi o próprio Caim, pelo seu pecado, que trouxe para a sua vida as consequências. E as consequências desse pecado fez com que Caim sofresse da mesma maneira que sofreu seu pai, Adão. A maldição que o pecado trouxe para a vida de Caim foi que ele se afastou cada vez mais de Deus. Ele não viveu mais na presença de Deus e toda a sua descendência sofreu com isso. Eram homens perversos que povoavam a terra. Então, quando a palavra de Deus nos alcança e nos tira do pecado, ela nos tira de uma vida de maldição para uma vida de bênção. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso é uma maldição. Foi Deus que lançou uma maldição na vida de alguém? Não. A maldição é a ausência de bênção. E ela ocorre quando nós estamos longe de Deus. Então, é uma consequência natural do distanciamento de Deus. E qual foi a maldição que recaiu como consequência do próprio pecado sobre a vida de Caim? Diz o texto, capítulo 4, verso 12. Quando você preparar a terra para plantar, ela não produzirá nada. Caim não teria sucesso na sua vida, tudo seria mais difícil. Ele ia preparar a terra para plantar, ele ia jogar a semente, aquela terra seria ingrata, seria dura, seria infértil. Ele teria sempre que lutar o dobro, porque ele estava vivendo sobre a maldição do seu próprio pecado. Você vai andar pelo mundo sempre fugindo da vergonha, fugindo porque ele próprio, diz a palavra de Deus,
recebeu uma marca e ele queixou-se com Deus que com aquela marca todos iam querer matá-lo. E Deus até determinou que ninguém ousasse matar a Caim. Porque para Deus não se paga o mal com o mal, nem o bem com o bem. Para Deus a gente tem que fazer o bem a quem nos faz mal. Não foi assim que Jesus ensinou? Então, quando Caim pecou, ele recebeu maldição pelo ato e consequência do seu pecado. E a consequência dos nossos pecados recaem sobre nós, até que nos arrependamos. E se não houve arrependimento da parte de Caim, ele sofreria, e a sua descendência sofreria sim as consequências do seu pecado. Andar fugido sempre é porque ele ia estar sempre se contrapondo àqueles que queriam servir a Deus. E assim foi a vida do pecador Caim. Porque ele poderia, irmãs, quebrar aquela maldição se ele se arrependesse. Em capítulo 4 do livro de Gênesis, verso 13, nós lemos: depois que Caim recebeu essa sentença, ele disse ao Senhor. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que eu possa ser perdoada. Ele simplesmente reconheceu sim que ele tinha feito um ato abominável e que a maldade dele era muito grande e que ele não cabia receber ele não poderia, a ele não cabia, ele não merecia receber perdão. Essa é a visão do homem pecador que tem o coração duro. É a visão do homem pecador que diz: eu fiz, faço e faria de novo. É a visão de um coração que não tem arrependimento. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Ele reconheceu o seu ato abominável de maldade e, como seu coração não estava disposto a pedir perdão, ele não buscou que essa maldade fosse perdoada. Em outras versões mais antigas desse mesmo texto, há uma conotação muito diferente. Existem umas versões que dizem assim: então disse Caim ao Senhor: é muito maior esse castigo do que eu possa suportar. É muito maior essa sentença do que eu possa suportar. Hoje, os historiadores, teólogos, tradutores perceberam que essa tradução é completamente fora do contexto dos originais. Foram buscar os originais e combinar os originais e concluíram que essa versão estaria jogando a culpa para Deus. Olha, Deus, eu cometi um ato de maldade, mas essa sentença é muito grande para mim. Muito maior do que eu possa suportar. Se as irmãs se depararem com uma versão assim, entendam que essa versão já foi totalmente revisada. Porque, na verdade, aquele ato abominável, por pior que fosse, poderia ter tido aquela quebra daquela maldição se Caim tivesse se arrependido. Ele declarou que ele tinha feito maldade e que aquela maldade não poderia ser perdoada. Mas se ele tivesse pedido perdão a Deus e reconhecesse que aquela maldade não tinha sentido, era abominável, que ele entendesse que Deus não se agradou da oferta dele porque ele não trouxe o melhor para Deus, que ele entendesse que seu irmão Abel não tinha feito nada contra ele, e ele dissesse: Senhor, me perdoe, a maldição seria quebrada. O encontro do homem com Deus, daquele homem com Deus, de Caim com Deus, seria restabelecido. A versão que traz que a sentença, que a maldição é maior do que eu possa suportar, ela está confusa,
Porque, de certa forma, quando você lê, você vê Caim se colocando como vítima. E Deus como um justiceiro, alguém que dá uma sentença que a pessoa não possa suportar. E o que a Bíblia nos ensina? Que Deus não nos concede. Deus não permite, melhor dizendo, Deus não permite que nós soframos além do que possamos suportar. Não é assim que a palavra de Deus nos ensina? Que Deus não nos permite sofrer além do que podemos suportar? Então, se a palavra de Deus nos afirma isso, é porque a melhor versão, nós podemos ler em 1 Coríntios 10, 13, que Deus não nos permite sermos tentados além do que podemos suportar. Deus não nos permite passar por dificuldades além do que podemos suportar. Então, minhas queridas, a maldição que recaiu sobre Caim e toda a sua descendência, ela caiu ali pela falta de arrependimento. E é isso que nós devemos ter em nossa mente. Diante do nosso Deus, podemos errar, mas não precisamos nos afastar de Deus. Podemos voltar para Deus com arrependimento. Mas depois de todo este dissabor que foi causado na primeira família pela atitude de Caim, Deus permite o recomeço na primeira família. O texto diz no capítulo 4, verso 25, e tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz a um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Veja, irmãs, o sofrimento de uma mãe perdendo um filho, assassinado pelo outro filho, que ela acaba por perder também o seu filho primogênito, Caim, porque ele se afasta da família, ele se torna um fugitivo. Além dele ter cometido esse ato abominável contra Abel, aquela mãe sofre por um filho assassinado e por um filho que se perdeu. Se perdeu de Deus, se perdeu da família. Mas ela diz, Deus me deu outro filho. Aqui você começa a desenhar um reencontro, um recomeço. Eva começa a perceber que apesar do pecado que ela cometeu, da desobediência, do distanciamento de Deus, Deus a reconfortou, Deus a abençoou, Deus proveu em meio à dor e em meio à tragédia um outro filho. O nome Sete significa compensação, ou seja, o sofrimento daquela mãe foi compensado com a possibilidade de um outro filho. Queridas, encaramos problemas, encaramos dificuldades, encaramos doenças, enfermidades, medo. Temos amigos que estão sendo acometidos por essa doença. Temos pessoas que estão nos leitos de hospitais, temos pessoas que estão na UTI, sentimos a dor da perda de amigos, irmãos e familiares. Mas Deus sempre pode nos recompensar mediante a nossa fé, mediante a nossa dedicação, mediante a nossa compreensão de que Ele é o dono da vida, de que Ele é o Senhor das nossas vidas. E se nós quisermos, mesmo em meio a tanto sofrimento, termos um recomeço, uma compensação, precisamos manter a nossa fé
a nossa vida bem próxima de Deus. Não podemos nos afastar de Deus em meio ao sofrimento. Eva pecou contra Deus, sofrendo as consequências desse pecado, mesmo assim, vivendo uma tragédia familiar. Ela recebe a bênção de um novo filho e reconhece que foi Deus que lhe deu. Mesmo vivendo, irmãs, dias de tragédias e sofrimento, precisamos reconhecer as compensações, as bênçãos que Deus tem nos concedido e nos apegarmos com fé na providência de Deus, no consolo de Deus, no livramento de Deus, no conforto de Deus, na direção e na vontade de Deus, para nunca nos distanciarmos. Eva estava aqui num recomeço. Adão estava vivendo aqui um recomeço. Um filho perdido pela sua maldade. Um filho perdido, assassinado. Mas agora a primeira família estava recebendo de Deus a oportunidade de um recomeço. E no versículo 26, temos um pulo no tempo. Um pulo no tempo. E aí nós temos o relato da reaproximação dos filhos de Adão, dos filhos de Deus, voltando para Deus. Um verdadeiro recomeço. E a Sete também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. A partir da descendência de Sete, que foi o filho da compensação, que aquela mãe, Eva, sofrida, amargurada pela perda dos seus filhos, um para a morte e outro para o pecado, recebeu. E ali, a partir de Sete, nasceu uma geração de adoradores. Após o filho de Sete, Enos, a família, a primeira família, agora com descendência, ela se voltou a invocar, não só oferecer sacrifício, mas a invocar a Deus, a se reaproximar de Deus. O nome Enos significa mortal. Ali há um reconhecimento da pequenez do ser humano, da fragilidade das nossas vidas. Sete, que foi o filho da compensação, reconhecia que aquilo que Deus estava lhe dando, aquele filho que Deus estava lhe dando, representava um recomeço. Reconhecendo que a humanidade é frágil, que a nossa vida é frágil, que nós estamos sujeitas e sujeitos à mortalidade, reconhecendo a pequenez, o ser humano começa também a reconhecer que precisa de Deus. Caim não teve atitude do arrependimento. Caim não teve atitude de se humilhar diante de Deus. Ele continuou e a sua descendência sofreu a maldição pelo seu próprio pecado. Os filhos de Deus, que são os filhos de Sete, reconheceram a sua dependência do Criador. Por isso se estabelece a partir daí um recomeço, um reencontro, uma volta para o nosso Deus. E no capítulo 5 do livro de Gênesis, nós encontramos um texto que nós não vamos ler, mas ali nós temos os descendentes de Adão, a partir de Sete, até Noé. Nós, durante todo o capítulo 5, nós vamos ver Adão viveu tantos anos, gerou a Sete, que viveu tantos anos, gerou a Enos, que viveu e foi até chegar a Noé. E durante todo esse tempo em que esses patriarcas do pré-dilúvio viveram
geraram filhos, morreram, viveram, geraram filhos e morreram, até chegar a Noé, nós vamos perceber no capítulo 6 do livro de Gênesis como a maldade se instalou em parte, em grande parte, dos homens que viviam sobre a terra, da humanidade que vivia sobre a terra. E havia um grupo da descendência de Sete que queria se manter ali firme na dependência de Deus, mas havia um grande grupo no entorno que estavam mais preocupados com as suas maldades, com a sua perversidade, com aquilo que seus interesses, seus desejos, em detrimento de valorizar a vida do seu próximo, o amor ao próximo. Nada disso estava sendo levado em conta e a humanidade estava cada vez mais afundada no pecado. Exatamente essa é a situação que nós encontramos lá no nosso texto áureo. A maldade no coração e no pensamento do homem continuamente. E aí nós chegamos no capítulo 6 a Noé. E aqui, no capítulo 6, nós vamos encontrar a grande estratégia de Deus para, a partir do dilúvio, num santo, justo e misericordioso juízo de Deus, um recomeço da humanidade. Deus julgando a raça humana agora tão degenerada, e nós podemos constatar isso no capítulo 6 do livro de Gênesis, os filhos dos homens versus filhos de Deus, comungando, enquanto Deus gostaria que eles se mantivessem afastados para preservar a convivência, a pureza, a santidade dos filhos de Deus. Mas houve essa comunhão, esse entrosamento entre os filhos dos homens e os filhos de Deus. E aí nós temos uma coisa meio complexa. Quem são os filhos dos homens? Quem são os filhos de Deus? Há tanta teoria sobre isso, que os filhos de Deus seriam anjos. Irmãs, impossível. Os anjos são seres assexuados. Se eles não têm sexo, não praticam sexo. Se não praticam sexo, não procriam. Se não procriam, não podem ter filhos. Vamos tirar de uma vez por todas a ideia de que esses filhos de Deus são os anjos? Porque isso contraria toda a palavra de Deus. Porque se os anjos pudessem ter filhos e se dessem em casamento, não precisava Deus ter criado o homem para encher a terra, não é mesmo? Então, quem são os filhos de Deus? Quem são os filhos dos homens? Os filhos do diabo? Não os filhos do diabo, porque o diabo procriou seres. Porque o diabo, lembra, irmã? Ele também era um anjo. Um anjo que decaiu, porque quis se igualar a Deus. E sendo um anjo na origem, ele também não poderia ter filhos. Pelos mesmos motivos que os anjos que eram do exército do nosso Senhor e são do exército do nosso Senhor. Então aqui, o que existiam eram pessoas, famílias, comunidades que eram próximas de Deus, que cultuavam a Deus, que invocavam a Deus. Provavelmente oriundos daquela geração de Sete. Filhos de Sete, oriundos de Sete, até chegar a Noé, que era da descendência de Sete. E existiam os filhos dos homens, ou seja, aqueles que viviam por conta própria, sem se importar com Deus, sem buscar a Deus, sem invocar a Deus. E eram gerações e gerações de pessoas cometendo pecados, como foram também os filhos de Caim. Nós sabemos, o texto bíblico nos diz, que Caim, um dos seus descendentes, era tão perverso que assassinava pessoas que o incomodavam, que era para ele muito simples tirar a vida de um próximo, de um semelhante. A exemplo do seu ascendente Caim.
Então, aqui, o que nós encontramos são os filhos dos homens, são comunidades, famílias, pessoas que viviam a sua vida sem invocar a Deus, sem servir a Deus, sem cultuar a Deus, sem buscar a Deus, sem depender de Deus. Filhos de Deus, comunidades, famílias, pessoas que serviam a Deus, que cultuavam a Deus, que invocavam a Deus. E isso sempre existiu. Na terra sempre existiu. Pessoas que se voltam para Deus e pessoas que dão as costas para Deus. Então aqui nós definimos que os filhos de Deus não são descendências de anjos ou seres celestiais. E que os filhos dos homens não são descendentes do diabo ou de seres demoníacos. São seres humanos que tinham para com Deus relacionamentos diferentes. Uns de amor e dependência e serviço, outros de desobediência, pecado e distanciamento. E o que aconteceu? Quando essas famílias começaram a conviver, houve o que Deus não gostaria, que era as filhas dos homens casando com os filhos de Deus. Por que isso? Porque na questão do casamento se misturavam as famílias. E ao se misturar as famílias, se misturavam também os costumes. E se misturavam também a devoção. Aqueles que tinham devoção a Deus, que glorificavam a Deus, que invocavam a Deus, acabavam influenciados pelos homens que eram pecadores e não serviam a Deus. É diferente do que acontece hoje, minhas irmãs? Não é diferente. Não é diferente. Por isso, Deus sempre buscou que os filhos de Deus, aqueles que servem a Deus, que invocam a Deus, se mantenham firmes, sem se deixar influenciar pelos filhos dos homens, ou seja, aqueles que não servem a Deus. E lá no livro de Salmos nós encontramos aquela observação, aquela ordem: não andei nas rodas de escarnecedores, ou seja, não se misture com aqueles que não amam a Deus. Mas, no meio dessa raça humana degenerada, Deus encontrou Noé. E em Noé, ele encontrou um remanescente. Entre Noé e sua família, seus filhos, sua esposa, ele poupou aquela família, porque daquele remanescente seria o berço que iria povoar a terra, repovoar a terra. Preservou também os animais que ele criara com tanto amor. Deus usou de misericórdia, e essa misericórdia se manifestou em Noé. Noé, pela sua fidelidade e obediência, achou graça aos olhos do Senhor. Na próxima lição, nós vamos nos aprofundar sobre o dilúvio, os fatos, os detalhes. Mas nesta lição, nós vamos entrar no capítulo 6 apenas com essa visão de que o distanciamento de todo ser humano para com Deus sempre, infelizmente, foi uma realidade a partir do pecado. E por isso Deus usa da sua justiça, porque ele castiga sim ao pecado e ao pecador, mas acima de tudo ele usa da sua misericórdia, preservando aqueles que lhe são fiéis. Preservando somente nesta vida ou para esta vida terrena? Não, queridas. Principalmente nos preservando para a glória, para a vida eterna, para estarmos com Ele na eternidade no céu. Essa é a maior de todas as graças que pode alcançar um filho de Deus. Irmãs queridas, nós devemos ter em mente que todo distanciamento do homem de Deus pode ser encurtado ou até mesmo extinto se nós nos voltarmos para Jesus.
Olha o que diz Gálatas 3:13. Porém, Cristo, tornando-se maldição por nós, ou seja, tomando sobre si os nossos pecados, nos livrou da maldição imposta pela lei. A maldição, a sentença imposta pelos nossos pecados. Como dizem as Escrituras, maldito todo aquele que foi pendurado na cruz. A cruz era o castigo para o pior de todos os malfeitores. Era a maior das vergonhas. E Jesus tomou sobre si a nossa maldição, a nossa sentença. Porque o pecado entrou no mundo por um homem, vimos na lição passada. E por ele, toda a humanidade se tornou pecadora. Mas em Cristo Jesus, nós podemos quebrar e ficarmos livres de toda maldição. Ele escolheu os cravos para nos livrar do pecado e da maldição. Que nós possamos, como consolo, conforto para esses momentos que estamos enfrentando, dizer ao nosso amigo que não conhece a Cristo, que ele pode sofrer com a pandemia, com a doença, com a enfermidade, mas ele pode se livrar da pior das maldições, que é o inferno, se ele escolher a Cristo. Pois Cristo já escolheu por nós o castigo, o sacrifício na cruz do Calvário. Vamos também lembrar que aqueles que morreram, que nos deixaram por conta desta triste tragédia que é esse vírus, mas que são filhos de Deus e testemunharam da graça de Deus e tiveram Cristo como Salvador de suas vidas, irmãs em Cristo. Eles estão gozando das delícias no céu. Nós não queremos perder os nossos amigos. Nós não queremos perder os nossos entes queridos. Nós não queremos perder os nossos familiares. Mas a pior perda é se eles não estiverem assegurados por aquele que pode quebrar e nos livrar de toda a maldição, que é Cristo. E se eles estiverem assegurados em Cristo, eles também estão assegurados para a vida eterna no céu. Vamos louvar a Deus por aqueles que se foram, mas entregaram a sua vida e viveram a sua vida em Cristo, porque agora estão ali no céu, gozando aquelas delícias. Mas vamos também falar àqueles que estão ao nosso redor, que essa vida é muito frágil. Nós somos mortais e precisamos, em Cristo Jesus, termos a garantia da quebra da maldição do pecado e da certeza de vida eterna. Que Deus abençoe a cada um de nós e que oremos e continuemos a orar por todos os enfermos, pelas famílias que estão sofrendo perdas, pelas nossas vidas, e que possamos ter força, queridas, para enfrentar as adversidades deste tempo. Um beijo no coração de cada uma das irmãs. Que Deus abençoe.